Pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui para dizer para você que você vai passar na prova da ordem. E eu vou te dar algumas dicas para você que está estudando, para você que quer fazer essa prova, ou que é bacharel em Direito, ou que já terminou a faculdade, ou está terminando. Até porque você hoje pode fazer a prova da ordem a partir do 9º período da faculdade de Direito. Então você está estudando e quer fazer, está fresquinho ainda, com tudo na mente. Assista esse vídeo até o final, que você vai ter algumas dicas de alguém que passou por isso e conseguiu, tá certo? Eu sei o quanto é difícil conseguir esta carteirinha aqui e eu vou dizer pra vocês que eu também tive dificuldades. Eu me chamo Eliane Correia, eu passei 10 anos depois que eu terminei a faculdade sem nunca ter feito a prova da ordem e eu achava que eu jamais teria essa carteira, eu achava que já estava decidido que eu não seria advogada. Eu era apenas uma bacharel em Direito e até evitava falar sobre isso, porque eu era cobrada, eu era julgada. E eu sei que se você já terminou a faculdade, você também é julgado. Ou você se culpa, se julga e se coloca para baixo porque você não passou na prova. E todo mundo diz, estudou 5 anos e não adiantou de nada. Infelizmente é isso que muitas pessoas falam e é isso que muitas pessoas pensam. Só que eu queria dizer para essas pessoas que isso é muito ruim, isso acaba com o bacharel de Direito. Não que seja ruim para ele como pessoa, mas isso acaba com a autoestima do bacharel de Direito que vai fazer a prova e muitas vezes ele não faz ou ele não consegue passar por conta da pressão da família, a pressão dos amigos, a pressão dos conhecidos que ficam te julgando porque você não tem a OAB. Não é fácil, gente, é uma prova difícil, você não vai estar competindo com ninguém, é você e a prova, é você e a FGV. E todo mundo fala assim, mas isso é muito fácil. Eu sei que tem algumas categorias que terminam a faculdade e não precisam fazer prova. E não precisam provar para ninguém que são bons. E tem muito bacharel em Direito que é bom e não tem a OAB. Assim como também tem muitos advogados que não são tão bons, mas conseguiram passar na prova da ordem. Então isso é muito relativo, isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer quem você é. Então não se culpe. Tente primeiramente fazer a prova da ordem com mente sã, corpo são. Você vai conseguir chegar lá, porque tudo é possível. E eu vou começar te fazendo uma pergunta. O que é mais importante? Talento ou esforço? Eu vou dar alguns segundos para você escrever aqui embaixo nos comentários o que você acha que é mais importante. Ter talento ou ter esforço? Pensou? Pois é, eu vou responder para vocês. Uma pessoa sem talento, mas que se esforça, ela alcança grandes resultados. Mas uma pessoa talentosa que não se esforça, ela não chega muito longe, ela não vai a lugar nenhum. Mas aquela pessoa que já é talentosa e se esforça, ninguém é páreo para ela. Então, se você está na fase de ser talentoso, se esforce, você vai conseguir de cara passar na OAB. Mas se você acha que não tem talento, que ainda não tem habilidade, que lhe falta alguma coisa, se esforce, porque tudo você vai conseguir. É preciso ter muito foco, ter muita clareza, parar o mundo ao seu redor, parar de se preocupar com o que acontece ao seu redor e focar na hora da prova, focar no estudo, focar na concentração, na questão de você querer se lembrar daquilo que você estudou. A prova é muito questão de você ter habilidade de identificar o que o examinador quer, porque elas são questões muito grandes, muito longas, e às vezes a pergunta fica meio confusa se você está cansado e acaba sabendo da resposta, mas fica tão nervoso na hora da prova que não consegue responder. Então eu vou dizer para vocês quais foram os métodos que eu utilizei. Como eu disse para vocês, eu não fiz cursinho. Primeira vez que eu fui fazer a prova da ordem, eu achei que era só por experiência e eu não me julgava com relação a isso, eu não me culpava se caso eu não passasse. Eu não falei para muita gente para não ser cobrada, e aí, passou, e aí, aquela agonia toda, eu não ia me sentir à vontade. Então, poucas pessoas sabiam que eu estaria fazendo a prova. Alguns só ficaram sabendo na segunda fase, porque já tinha uma primeira vitória aí alcançada. Então, o que acontece? Eu foquei na prova para aprender como é que seria e eu fui para a prova disposta a qualquer resultado. Então eu estava sem muito estresse, sem muita pressão para fazer a minha prova inicial. Mas eu sabia que tinha feito o possível. Eu sou mãe, eu tenho responsabilidades em casa, eu tenho trabalho, eu faço outras atividades fora, então eu não tinha tanto tempo assim. O que eu fazia para estudar para a prova? Eu comecei estudando pelo YouTube. Eu fui vendo alguns canais que ensinavam. Eu achei o Saraiva Prova, achei o Estratégia OAB, achei a Ariana Intonassi.
Damásio, tiveram vários outros canais. Onde eu vi um professor falando de direito, tava eu ali clicando e aprendendo alguma coisa. Quando eu vi alguém dando dicas como essa, eu tava lá clicando e aprendendo alguma coisa. Por quê? Você consegue absorver um pouquinho de cada coisa. E tudo que eu aprendia, eu ia transcrevendo para meu caderno. Eu comprei um caderno de matérias e eu comecei a escrever aqui, separado por matérias, os meus assuntos que eu estava me dedicando a estudar. Quando eu estava no meio das atividades, estava fazendo café da manhã, eu botava o celular à distância e ia lá assistindo um vídeo no YouTube. Quando eu via algum insight legal, alguma tela que eu queria ter anotado, eu ia lá na minha tela, printava aquela tela, deixava salva no celular, voltava mais à noite e transcrevia para o meu caderno tudo aquilo que eu tinha visto. Quando era um assunto que eu conseguia transcrever e passar para as pessoas, eu, além de escrever, eu comentava esse assunto no meu trabalho, conversava com minhas amigas e dava ideias sobre aquilo que eu estava estudando. Porque existem várias formas de você assimilar melhor o assunto. Quando você transfere aquilo que você aprende, você está aprendendo duas vezes. Você está fixando melhor aquilo que você viu na aula. Então, eu sempre que podia, eu voltava no meu caderno, revisitava o que eu tinha anotado e ia relembrando, escrevendo aquilo que eu podia acerca daquele assunto. Então isso é muito importante. É um método antigo, mas ele funciona para mim. Eu não sei o que funciona para você. Qual é o melhor método que você tem de estudar? Alguns preferem ler. Eu comprei este livro junto com meu vade-mecum na Saraiva, inclusive por indicação de um desses professores aqui, que eu assistia muitas aulas dos professores da Saraiva prova, e aí eles falavam muito desse vade-mecum. Na época eu ficava com dúvidas se eu poderia levar ele para fazer a minha prova. Tem inclusive vídeo aqui no canal explicando como eu marquei meu vade-mecum, como eu marquei minha CLT, que eu escolhi a área trabalhista, tá certo? Então, aqui eles me ensinaram, e como tinha nome OAB, eu ficava pensando, será que vão permitir usar? Será que tem alguma restrição, porque ele tem um resumo aqui atrás? Mas ele não tem impedimento, tá certo? Ele é feito exclusivo para vocês levar para sua prova da ordem, não tem nenhum problema. Inclusive tá à venda o meu vade-mecum no site aí, eu coloquei à disposição no Mercado Livre. Vou deixar o link aqui para vocês. E junto com esse vade-mecum, eu comprei já este livro aqui de prática trabalhista. Vocês vão ver aqui que este livro é na área que eu ia fazer a prova. Porque de todas as coisas que eu estava estudando, a minha ideia era estudar mais a parte de trabalho, uma vez que já seria objeto da minha segunda fase. Então eu já vinha pensando na segunda fase, já vinha pensando em como é que eu iria fazer para estudar e eu ia assimilando melhor os conteúdos. Só que este livro aqui, ele é dividido em duas partes. A parte da teoria, que é o que cai na primeira fase, e a parte prática, que são todas as peças que você pode fazer na segunda fase. Então, o que acontece? Eu fui deixando essa parte da segunda fase para ler quando eu terminasse a faculdade, a primeira fase, tá certo? Só um minutinho. Então, como eu estava dizendo, meu filho queria aparecer no vídeo, né? Eu terminei de ler a primeira fase antes de fazer a prova, e a parte da segunda fase eu deixei para ler quando eu tivesse a certeza da aprovação da primeira fase. Aliás, quando eu terminei a prova, que eu fui para casa, que eu já corrigi o meu gabarito, cheguei em casa correndo, ansiosa, já fui vendo o pré-gabarito que saía na internet, eu já comecei a estudar para a segunda fase, porque eu estava muito confiante que tinha dado certo. Então foi quando eu comecei a estudar para a segunda fase. Não paguei cursinho. Aí você pode me perguntar, é melhor estudar por conta própria e não fazer cursinho? Claro que não, né, gente? O melhor realmente é você ter um acompanhamento de cursinho. Mas se você não pode, se essa não é a sua realidade, se isso não vai ser pesado no seu orçamento, tudo bem. Mas se você vai ter que ficar sem dinheiro para alguma outra coisa importante, tenta fazer por conta própria primeiro, estudando em casa. Porque eu sei que também é possível, porque eu também consegui. Então, se você pode pagar um cursinho, você faz. A chance de você passar, inclusive, na segunda fase é muito mais rápida. Até porque hoje a inscrição da prova está em torno de R$260. Um cursinho você vai pagar em torno de 700, R$1.000 por um cursinho completo. E aí, se você for reprovado na prova 3, 4 vezes, você vai gastar muito mais do que um cursinho que poderia ter deixado mais próximo da prova. Então, se você tem condições de fazer cursinho, faça o cursinho. Se o seu cursinho tem simulado, faça os simulados. Gente, o simulado é muito importante. É importante você ter noção do tempo de prova. É importante você ter noção de como eles fazem os questionamentos. As questões são muito compridas, são muito longas para ler, muita leitura, a prova inteira. Então, treine a leitura.
esse livro aqui era importante para mim porque eu levava ele para onde eu fosse. Se eu fosse a uma fila de banco, eu estava com meu livro. Se eu fosse viajar, eu estava com meu livro. Se eu fosse passear na areia da praia, eu estava com meu livro. Por quê? Porque onde eu podia, eu estava lendo alguma coisa, aproveitando o meu tempo, porque tempo é tudo que você tem para estudar. Então, tem que correr, porque a prova já é uma em cima da outra. Se você não estudar, você fica perdido e se atrapalha muito mais. Então, um dos insights que eu queria dizer para vocês é que quando você estiver lendo, estudando, a Ariana, ela costuma dizer o seguinte: quando tudo está marcado, nada está destacado. Então, se você começou a ler o enunciado da sua prova, não coloque um monte de riscos no enunciado completo, não fique marcando tudo, porque você não vai saber qual é a parte mais importante, qual é o melhor insight daquela questão. Então, vá marcando pequenas coisas para você ter uma noção de onde está a resposta, tá certo? Quando tudo está marcado, nada está destacado. Inicialmente, quando você for fazer a sua prova, evite o chute. Essa é a segunda dica que eu vou dar para vocês. Eu sei que vão ter questões que você não vai saber de jeito nenhum. Ela caiu do céu, direito, sei lá, ambiental, que pode ser muito difícil, direito internacional, alguma questão que você nem sonhou, que você não viu em lugar nenhum no mundo, e ela pode ser chutada. Mas inicialmente é muito importante que você comece por coisas que você sabe. A gente sabe que o cérebro ele é movido por pequenas vitórias. Se você, assim que começar a prova, ler uma questão que você não sabe, passa para a próxima, porque você precisa ter pelo menos uma questão inicial que você realmente sabe e assinalou lá com segurança, porque essa questão vai te deixar mais próximo do sucesso, vai dizer para você que é possível você vencer, que você consegue. Se você fez aquela, você vai conseguir fazer as outras. Agora, se você começa a ver uma primeira questão que você não sabe, a segunda você não sabe, a terceira você não sabe, aí você vai se desesperar totalmente. Então, se você começou por uma matéria que você não tem domínio, até porque as provas, gente, elas são muito variadas. São 4 tipos de prova, tá certo? Eu fiz a prova tipo 1, que é a branca, e elas mudam a sequência das questões. Eu não posso dizer para você que ela vai começar por direito do trabalho, que ela vai começar por ética, enfim, não tem como saber, porque cada prova começa de um jeito diferente. Interessante é que quando eu estava fazendo os treinamentos, os meus simulados para a prova da ordem, eu sempre queria imprimir a prova branca. Eu não sei porquê, mas é porque geralmente ela é a primeira prova que aparece no simulado no FGV, e eu sempre fiz o simulado pela prova branca. Coincidentemente ou providencialmente, por Deus, eu recebi a minha prova branca. E ela se parecia muito com as provas que eu costumava fazer no simulado. Ela começou por ética, e ética foi uma das primeiras matérias que eu comecei a estudar. Foi ela que me levou para chegar mais próximo do meu resultado, certo? Então eu queria fazer ética e eu comecei por ela. E foi ótimo, porque quando chegou a primeira questão, eu já sabia. Então, para mim, aquela questão foi muito importante para me mostrar pequenas vitórias. Eu ia de pouquinho em pouquinho até alcançar o meu resultado. Então, ética é uma das matérias que você precisa focar muito. Ela tem um peso muito grande na prova e pode ser ela que vai te deixar no jogo ou que vai te tirar do jogo. Se você tem dúvida por onde começar ou o que estudar inicialmente, comece por ética. São em torno de 10 questões da prova de ética e ela pode ser a razão de você ser aprovado. Nós sabemos que o modelo da prova da primeira fase, ela tem 80 questões e você só precisa acertar 40 questões. Com 50% da prova, você está aprovado. Então, não se preocupe se você não fechar a prova completamente. Se esforce para conseguir as 40 questões, que são elas que vão te colocar no jogo, tá certo? Eu fiz 43 pontos e para mim foi maravilhoso. Não importa se você tirou 5, mas 5 é 10 na primeira fase. Então, se esforce para ter as suas 40 questões iniciais, tá certo? E um interessante também a se fazer quando está muito próximo da sua prova é você assistir às revisões que eles fazem. Gratuitamente você encontra também na internet cursos de revisão, professores que fizeram aulas de 1, 2, 3 horas. Às vezes, próximo da prova, o Saraiva Prova, você pode se inscrever gratuitamente. Eles mandam para vocês os dias que vão ter as revisões pela internet, no YouTube, e eles passam o dia inteiro revisando. E todo dia eu estava lá assistindo e anotando tudo que eu podia, porque é muito importante. Então, escolha o seu método de estudo e o seu método de fazer a prova.
Eu sei que muita gente fica se perguntando como deve ser feita a prova, por onde começar, se eu começo a prova pela parte que eu já sei, se eu começo a prova por ética, com direito penal, direito do trabalho. Gente, é você quem vai determinar a sua estratégia de estudo e a sua estratégia que funciona para você. A única dica inicial que eu dou é: tenha essa primeira vitória, tenha uma questão que você realmente sabe e que você realmente respondeu com segurança. Se você fez isso aí, você pode responder a prova de trás para frente, de frente para trás, da 40 para 80, da 1 para 40, como você achar melhor, desde que você faça com sabedoria, tá certo? Se você marcou, por exemplo, tá fazendo a prova lá e você foi chutando aquilo que você não sabia, mas você foi colocando a que você achava mais próxima da realidade. Uma outra dica que eu dou pra você é: quando você for transcrever para o cartão de respostas, não tente mudar a sua alternativa. Às vezes você ficou na dúvida enquanto você estava lendo com a cabeça fria que a questão poderia ser a letra A ou a letra B. E você chegou no resumo, vai ser a letra B. Então, mantenha a sua decisão inicial. Você tomou aquela decisão quando estava com a cabeça mais leve do que quando você está no final da prova. Depois de 4 horas de prova, você já está desesperado para marcar seu cartão de resposta e ir embora para casa. Então, não tente mudar as questões de última hora. Chegou naquele ponto, a questão está marcada a letra B, mantenha a de letra B, tá certo? A menos que você não tenha marcado nada, colocou um xizinho de cada lado e agora você vai decidir. Mas se você já decidiu antes, não mude a sua tática de resposta. Uma outra dica que eu dou é: leve lanche para você. Eu sei que todo mundo sabe que tem que levar lanche. Existem algumas regras com relação ao lanche. Você pode levar água, mas não pode levar com o rótulo da água. E você não pode levar água em garrafas fechadas, tem que ser transparente. E você pode levar doce, alguma coisa salgada. O que eu senti falta no dia da prova foi de algo salgado. Eu não levei só coisa doce. E eu já estava desesperada, só com coisa doce. E eu senti falta, acho que minha pressão baixou demais de tanta coisa doce que eu estava tomando. Já tinha o estresse da prova. Então é importante você balancear isso aí. Entre as coisas que eu levei chocolates com amendoim, que ajudam muito, e levei também paçoca, que ela tem amendoim, me traz energia, e eu só comecei a comer quando eu estava realmente perdendo a energia. Ela vai abrindo a sua mente. Quando você for entrar para a prova, já vá ao banheiro antes da prova, porque você não vai poder sair da prova antes de 1 hora de prova para poder ir ao banheiro. Então, se você começar a tomar um monte de líquido assim que você entrar na sala, vai te dar o desespero de ser a primeira a ir para o banheiro. Vai ficar na tensão: eu quero ir no banheiro, e esquece o que está fazendo ali. Então, evite a água na primeira hora. Não tomar muita água nesse momento, para você não ter que ficar preso a ir ao banheiro correndo. E vá ao banheiro antes de começar a prova. Então, pensem bem direitinho com relação a isso. Uma outra coisa, eu espero que vocês reservem, façam o gabarito lá, no mínimo com 1 hora de folga, né? Você faz a sua prova, seu rascunho lá de 1 a 4 horas. E quando estiver mais próximo, você tiver terminado tudo, você deixa pelo menos 1 hora para marcar o seu gabarito com segurança. Porque às vezes você vai transcrever para o gabarito, tá tão nervosa, demorou tanto para fazer a prova, já tá no final, já acha que não vai dar mais tempo e acaba marcando o gabarito errado, coisa que estava certo na sua prova física. Então, por favor, tenham cuidado com o gabarito. E lembre-se, a única concorrência que você tem naquela prova é você mesmo. Você não tem que se preocupar com o seu amigo do lado. Ah, que meus amigos da faculdade vão passar primeiro do que eu. Muita gente fica nessa tensão. Quando eu estava terminando a faculdade, eu acho que foi uma das razões porque eu não quis fazer inicialmente, que eu achava que todo mundo ia me cobrar: ah, você era muito boa em sala e você agora tem que passar. E se você não passar, vai dar ruim. Enfim, e eu lembro que na época que eu fiz a faculdade, eram 25 alunos que terminaram o curso. Dos 25, alguns fizeram não sei quantos, chegaram a fazer a prova, mas 3 passaram de primeira. Parabéns para eles. E eu timidamente disse: não vou fazer dessa vez. E fui protelando, procrastinando a minha vida e demorei 10 anos. Não faça isso, tá certo? Faça e tente quantas vezes forem necessárias. A gente sabe que estatisticamente pouquíssimas pessoas passam na prova da ordem. Ela não é uma prova fácil. São 17 matérias envolvidas ali para fazer aquela prova. Mas, gente, são coisas que a gente viu na faculdade e que não são tão desesperadoras assim. Eu sei que é muito assunto para você estudar de uma noite para o dia. Mas se você está estudando ainda na faculdade, aproveita, absorve as aulas, aprende durante a aula, porque você vai se lembrar daquilo na prática na hora que você for fazer a prova, tá certo? Foque em matérias de maior relevância. É uma outra dica que eu dou para vocês.
A gente sabe que algumas matérias como filosofia, ECA, direito ambiental, elas têm importância muito pequena. Em geral, você tem 2 questões na prova. Elas podem ajudar você a manter a sua nota? Sim, mas você não vai estudar um conteúdo gigantesco de filosofia para fazer 2 questões. Até porque dificilmente você vai acertar qual é o filósofo que eles escolheram e vai fazer uma besteira lá na hora da prova, porque realmente é muito confuso. Alguns dá para você... a prova de filosofia é muito de você tentar interpretar o texto. Às vezes ela está se autorrespondendo ali no próprio texto. Então, não se preocupe muito com filosofia. Estude mais direito penal, direito civil, direito do trabalho, direito processual, civil, trabalho, penal. Por quê? Porque eles são mais relevantes para a nota da prova. E se você acertar mais de 50% de cada um deles, a aprovação é garantida. Porque você vai fechar tudo com a prova de ética. Ética é para gabaritar. Gente, corre atrás para gabaritar a ética, tá? Eu errei uma só de ética porque o gabarito foi alterado. E assim, a ética é muito fácil, o conteúdo de ética é muito pequeno. Então leia e releia o código de ética do advogado. Vocês vão conseguir fazer a prova com muita facilidade, tá certo? Então, estudem ética, que ética pode te manter no jogo. A gente sabe que essa prova, ela mexe muito com o psicológico da gente. Então eu digo pra vocês assim, ó, foco, esquece os outros, esquece a aprovação social, que eu sei que todo mundo se preocupa com isso. Eita, aqui tá tudo caindo aqui hoje. Mas assim, não se preocupe com o que as pessoas vão pensar. Faça o que você pode com as condições que você tem. Uma outra dica que eu queria dizer pra vocês é com relação à matéria que você vai escolher para a segunda fase. O que acontece? Muita gente fala assim, escolhe penal, outros dizem assim, escolhe direito do trabalho, é mais fácil, tem menos assuntos, tem menos peças para serem feitas. Não escolha a segunda fase baseado no que é mais fácil ou que os outros mandaram você fazer. A prova da segunda fase, ela deve ser feita na matéria que você tem mais afinidade. É você quem vai dizer o que você gosta. Você gosta do direito penal, você se adapta bem ao direito penal, você entende? Faça penal. Agora, se você gosta do direito do trabalho, se você conhece as normas trabalhistas, faça direito do trabalho. Eu digo conhecer as normas trabalhistas porque elas são muito importantes na peça prática profissional. Por exemplo, na prova que eu fiz o 27º exame da ordem, caiu uma peça extremamente fácil para quem está fazendo trabalho, que é a reclamação trabalhista. E uma das coisas que estavam lá na reclamação trabalhista era que dizia que tinham descontado o FGTS do funcionário. Gente, FGTS não pode ser descontado do funcionário. Como é que você ia saber disso? Lendo a lei do FGTS? Sim. Mas se você trabalha na área, se você já conhece a parte trabalhista, sabe fazer uma rescisão, você também já saberia dessa informação. Então é importante que você, se você trabalha, analise o teu contra-cheque, vê aquilo que é desconto, vê aquilo que é vantagem, vê aquilo que eles pagam para você por fora, vê aquilo que é pago pela empresa e aquilo que você paga. Por exemplo, o Vale Transporte, 6% ele é descontado do funcionário, então você já sabe que ele vai estar lá na parte dos descontos. Já o FGTS, ela é uma bonificação paga pela empresa. Então, essas informações para quem vai fazer trabalho, elas são imprescindíveis. Foi uma casca de banana que caiu na prova muito fácil. Inclusive, eu lembro que na época a Estratégia OAB estava corrigindo essa prova e a própria professora caiu nessa informação de que o FGTS era correto ser descontado do funcionário. Gente, paciência, né? A gente sabe que não desconta. Então, prestem muita atenção na hora de escolher o assunto. Escolham aquilo que está mais fácil para você, que você se adapta e que você gosta. Gosta de penal, faça penal, tá certo? Eu acho linda o direito penal, acho muito interessante, mas eu não fiz a prova na área de direito penal porque não é muito a minha área. Eu acho que me perderia mais para responder. Então, por último, eu vou dizer a dica que todo mundo sabe. Só passa quem estuda. Gente, a OAB não cai do céu. A primeira fase, você pode até passar no chute. Mas na segunda fase, a prova é dissertativa. Você precisa ter foco, você precisa escrever bem. E para escrever bem, é preciso ler bem.
É preciso que você leia bastante, não só o direito, mas como tudo o mais. Vai te ajudar a escrever bem. Então, se você gosta de escrever, ótimo. Se você não gosta, começa a treinar. Ela pode ser feita manuscrita, pode ser feita em caixa alta, desde que fique bem redigida. Fato, fundamento, pedido. Fato, fundamento, pedido. Enfim, então, eu peço para vocês isso. Estudem. Se você estudar, se você mantiver o foco, clareza naquilo que você quer alcançar, você vai alcançar. Então, boa prova para vocês. Gente, não se desesperem. Não tenham medo do julgamento alheio. Falem para todo mundo assim, ó, isso é problema meu, eu vou estudar. E se eu não passar, tá tudo bem também. Vai ter outras oportunidades. A OAB são 3 vezes por ano. Então, eu tenho 3 chances por ano de passar na minha prova da OAB. Que ninguém julgue, que ninguém enche o saco, porque eu sei quanto enche o saco mesmo, tá certo? Então, se você gostou desse conteúdo, se ele agregou algum valor para você, se inscreve aqui no canal, compartilha com seus amigos e comenta como foi a sua prova, comenta como é que você está para a prova, quantas vezes você já fez, se você aprendeu alguma coisa, se você tem alguma dúvida que eu possa tirar para vocês, eu vou estar aqui para ajudar, tá certo? Então eu espero que todo mundo possa ter a carteirinha na mão e dizer assim, eu passei, tá joia? Boa sorte para todos!